A ideia é de estar passando aí técnicas, né? Um pouco, aprofundarmos mais, um pouco mais vai ter, né? Uma aula inaugural aí sobre as técnicas, novas técnicas também, para estarmos conseguindo uma articulação melhor com o paciente adolescente, tá? E dar conta aí dessa demanda que, infelizmente, só aumenta na atualidade, né? São manejos que, infelizmente, também não temos na nossa graduação, mas não por culpa de professor, não é nada disso. Na verdade, como eu já coloquei para vocês, é uma bibliografia recente, é um parar para pensar atual, né? Essa questão do adolescente. Gente, como que foram meus investimentos? Eu acho que é importante vocês estarem entendendo aqui, tá? Foi a primeira coisa, muita gente está perguntando o valor. A primeira coisa que quando eu falei, não dá para eu viajar, vou fazer isso online, contratei um profissional que me ajudou a articular tudo isso, não é tão simples assim dar um curso, né? E ele pediu, assim, de forma bem geral, como foram os meus investimentos nessa área de adolescente. Então, eu coloquei há 20 anos de supervisão clínica, joguei mais ou menos uns 198 mil, mas, na verdade, né, eu lembro que eu parava meio período, né, e fazia aí 2 horários, mas eu tinha que me deslocar, viajar, mas de forma bem geral isso, né, sem contar aí, eu parando de minha clínica, viagem, etc., eu não incluía aí, né. Congresso e cursos de formação, eu calculei mais ou menos uns 350 mil, do que eu fui lembrando, né? Durante muitos anos, eu ia nos congressos de transtornos alimentares, já em 1995 a 1998, até um pouco mais, eu lembro que eu ia, né, e participava desses congressos, aonde se falava de transtornos alimentares, mas tinha todo um foco aí no adolescente, indiretamente. Fiz vários cursos com Outeral, tá? Zimmermann, de Loreto. É engraçado que Outeral, Zimmermann, de Loreto, né? Eu falo que foi um ano assim, entre 2014, eu acho que o de Loreto também, mas eles morreram aí, faleceram entre 2013 e 2014. E também a Carla Braga, que é uma colega do departamento, né? Ivan Capelato. Então, eu tinha aí viagens rotineiras. Eu tive uma sorte, porque, assim, esses profissionais que deixaram aí grandes legados, né? O Ivan Capelato é de Campinas, continua aí colaborando com a gente, que deixaram grandes legados para a gente. Eles vinham muito para Londrina e Maringá. Então, para mim, era fácil esse deslocamento e que me facilitou bastante, tá? Mas em alguns momentos eu me deslocava também para São Paulo para escutar o de Loreto e assim por diante, né? Riad Simon, tá? De São Paulo, da USP, também deixou importantes contribuições. Já tinha. E eu tive duas sortes aqui no Brasil, tá, gente? Aí no final de 1998, eu tive a oportunidade a francesa Joyce McDougall veio para o Brasil, e o pessoal do Rio Grande do Sul teve a grandiosidade aí de trazê-la para cá, e eu tive essa oportunidade de fazer alguns cursos com ela lá nesse congresso, e também a Sara Paim, da Argentina, tive essa oportunidade aqui no Brasil mesmo, de estar fazendo com esses profissionais. Bem, e aí eu falei um pouco assim de contatos internacionais, investimento também no mestrado, no doutorado. Ele falou, não, já basta, né? Mas assim, foram 30 anos que foram bastante investimento para estar conseguindo reunir tudo isso num lugar só, tá? Então, 30 anos de congresso e curso, estudo da tese de doutorado com referencial aí em 3 línguas, a fundamentação da pesquisa do jogo e a prática clínica também com supervisão nesses. Eu coloquei 20 anos, mas um pouco mais que isso, né? E esse curso que eu vou estar propondo para vocês, gente, é sem generalizar ou enfocar o atendimento infantil. Nosso recorte é pensando o paciente adolescente, tá? É um recorte único, exclusivo sobre a adolescência. Não existe no mercado uma proposta para o atendimento de pacientes adolescentes dessa forma, né? Então, eu sempre digo assim que quando eu parei para montar esse curso, né? A primeira versão foi
presencial, mas assim, muito intenso, era de manhã à tarde, quase que à noite, lá em Brasília. Quando eu montei, eu pensei em algo que eu sonharia em ter tido na minha vida quando eu comecei a me deparar aí com o paciente adolescente, tá? Então, é algo que eu fui somando, 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 mas é algo que eu sonhei para mim, enquanto profissional, ter encontrado algo que me trouxesse num só lugar tudo isso, né? Lembrando, gente, que a psicoterapia do adolescente, hoje cada vez mais eu aposto muito nisso, né? É uma fase, e conforme a gente vai atendendo, a gente vai entendendo isso, né? É uma fase que o intrapsíquico não está cristalizado e os resultados acabam com certeza sendo mais satisfatórios, né? Isso é muito bom para nós profissionais. O Winnicott, como eu já disse, entre outros pesquisadores contemporâneos, trazem isso muito claramente, e na prática clínica eu percebi muito isso, né? A Zenir falou da leitura da tese, né? É comum, né? Não é algo fundamental, mas tem gente que vai lá, acessa, dá uma verificada no conteúdo, né? Mas na minha prática clínica, após ali vários anos, eu fui vendo como é verdadeiro esse aspecto aí que esses autores, principalmente autores contemporâneos, estão colocando. É um momento de realmente nós fazermos algo para atuar sobre o futuro. Bem, é uma oportunidade de captar, sim, um nicho, né, que infelizmente só tende a crescer, e a gente tem que pensar, gente, que esse momento que nós passamos aí de isolamento social, eu sempre digo que o adolescente foi, né, o idoso também, mas o adolescente ele sofreu muito, foi um impacto muito grande, porque o isolamento social, ele retirou um importante fator de proteção para a saúde mental, que é a comunicação com os pares. E de uma forma muito abrupta, né? É curioso como era comum, alguns não, né? Em função, às vezes, de algumas psicopatologias, mas normalmente eles queriam, ansiavam, eles não viam a hora de voltar para o contexto escolar, quem diria, né? Escutei muito adolescente, às vezes em elevador eu bati um papo daí, né? Ai, não vejo a hora, né? Ai, pelo amor de Deus, que saudade, né? Saudade dos colegas, é algo que eles traziam, e a gente tem que pensar que esse é um fator de proteção para a saúde mental, e eles foram retirados abruptamente, com certeza isso vai trazer sequelas, né? Porque a adolescência, lá, na verdade, passa rápido, foram 2 anos quase que numa situação desse isolamento aí, né? É uma oportunidade de se posicionar no mercado, sim, né? Como especialista nessa área, é algo que nós temos que, quando a gente se identifica, aproveitem, né? Quando a gente se identifica com esse tipo de atendimento, com essa faixa etária, consegue articular conteúdos e formatos de atender que não encaixes de atendimento, né? É uma oportunidade ímpar de se posicionar, porque assim os pais estão exatamente atrás de profissionais que estão enveredados nesse tipo de pesquisa, tá? No Brasil, talvez agora já tenha até saído, mas isso aqui eu peguei de uma reportagem de uma TV portuguesa, mas a chamada, né, vale aí para o mundo todo, né? Jovens pedem mais apoio psicológico, né? E aí pedidos de apoio psicológico por parte dos jovens disparam. Então, é algo que essas estatísticas em breve vão ser sistematizadas, mas quem está ali na clínica já começou a perceber essa realidade, essa triste realidade, né? Às vezes com falecimento de pais, ou os medos, né? Porque o meu pai está vivo, mas o pai da minha amiga ou de uma amiga, né? Eles têm muito amigos aí, faleceu um avô que cumpria essa função. Então, pairou uma angústia na adolescência, nesse período da adolescência, muito grande, né? Num período onde eles estão se formando enquanto identidade profissional, enquanto identidade, né? Esse distanciamento dos pais no sentido de bater de frente para criar o próprio eu, vamos colocar uma linguagem bem simples, é fundamental. E, de repente, eles estão ali cercados com a possibilidade de que esse pai pode falecer, como faleceu o pai de um amigo meu, né? Então, tudo isso vai somando aí, né? Tanto que se a gente pensar, né, eu escutei isso numa live, desculpa, eu não vou saber dizer,
mas a profissional, ela acabou meio que entrevistando aí alguns adolescentes, né? E ela disse que os principais sentimentos desse período de pandemia foi tédio, medo, e eu não me lembro o terceiro, mas enfim, tédio e medo, né? E a ideia, então, é estar trabalhando com conhecimento que vão auxiliar aí na capacitação, no atendimento desse paciente adolescente. Como que serão as aulas, tá, gente? Depois entram ali na Eduz, né, na plataforma da Eduz, leiam com mais atenção, mas eu vou estar colocando de uma forma bem geral quais são as aulas aqui para vocês. Nós vamos ter uma aula inaugural ao vivo, no dia 23 de maio, ao meio-dia. Ah, mas Salete, eu não vou poder bem nessa data estar ao vivo. Tranquilo, tá? É uma aula que vai ficar gravada, vai ficar na plataforma e você vai poder estar assistindo posteriormente, tá? Caso queira, né, tirar alguma dúvida, né, neste momento, eu vou até pedir para a Gabriela, né, porque a gente vai estar falando aí dessas três primeiras aulas, mais essa aula inaugural com novos mediadores, né, eu vou dar esse link aí a partir da Gabriela para que as dúvidas, para quem não puder estar ao vivo, eu possa estar retirando. Mas em seguida, a gente também vai estar junto novamente. Então, quais são as aulas que já estão gravadas e que vocês vão adquirir poder começar a assistir já, tá? Nem adulto, nem criança, as peculiaridades do paciente adolescente em psicoterapia e a anamnese com essa faixa etária, que também, gente, a nossa tendência é adequar a anamnese infantil, que é bem complicado, com o paciente adulto, tá? Tem muito poucos autores falando disso, mas nós estamos aí discutindo essas diferenças e semelhanças para ajustar a anamnese com o paciente adolescente, com os pais de adolescentes. O contrato, a primeira sessão com o paciente adolescente, que também ele tem um manejo diferente para termos melhores resultados do que é o contrato e a primeira sessão com a criança, tá? Tem alguns ajustes que, com os anos e atrás da literatura, eu fui observando o quanto é oportuno reformular aí e não fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do atendimento infantil. As sessões devolutivas com os pais cuidadores de adolescentes, que também tem diferença, né? Normalmente quando eu falo normalmente eu estou no meio, tá? Nós fazemos aí uma adequação do que a gente conhece e tem da literatura infantil. As peculiaridades nas devolutivas aos pais e cuidadores do adolescente, a linguagem nas sessões do adolescente, como eu já disse para vocês, né? A linguagem, ela é bem importante, nós temos que fazer várias reflexões do nosso trabalho, do uso da nossa linguagem. O adolescente, o processo de luto, esse tema aqui foi um pedido dos próprios alunos, porque quando eu comecei a dar as aulas online, eu estava no auge da pandemia, e eles estavam com uma demanda muito grande, tá, de adolescentes nesse processo, e se não estavam em luto direto, estava em luto direto por pai de um amigo meu, amigo, né, deles ali, porque eles se abalam muito realmente, né? Sintomas de alertas e fatores de riscos e alguns desafios da atualidade na clínica do adolescente, que são as principais demandas que trazem esse paciente adolescente para a clínica, tá? Esses são os desafios. Como proceder e organizar as visitas escolares e o contato com os profissionais da psiquiatria, porque normalmente é muito comum, às vezes, nós, enquanto profissionais de adolescentes, temos que reservar um tempo, ir para a escola, entender esse adolescente a partir do contexto escolar, mas também não adequando o nosso conhecimento aí com a criança. E o contato com os profissionais. Eu sempre digo, gente, que esse manejo é bem interessante, tanto da escola, né, com um coordenador da escola, como um psiquiatra de confiança, porque é uma troca muito grande, né? Eles acabam sendo aqueles profissionais, o coordenador de escola, um psiquiatra de confiança, que encaminham para nós, tá? Então, esse elo é muito importante que seja muito bem cuidado, tá? O paciente adolescente, né? Teve duas questões sobre isso. Nós vamos também estar falando desse manejo técnico aí com o paciente adolescente, né? Que é o famoso tuco da grande família.
É que eu sempre brincava assim com alguns pais, isso é bonito lá na televisão, muito engraçado na televisão, mas a nossa casa no dia a dia toma outro contexto, né? Também temos muito poucas pesquisas e o que eu consegui reunir, eu trouxe aí no formato de uma aula. Hoje são mais de 800 profissionais da área de saúde mental que já fizeram, né, ou que estão fazendo aí o curso de capacitação. Nós estamos há 1 ano e pouco trabalhando nesse formato online, então eu estou me referindo aqui ao formato online, não presencial, tá, gente? E vamos escutar agora o Carlos, tá? E eu O estava depoimento do atendendo Carlos um aí sobre grupo esse também de curso. adolescentes, era um atendimento em grupo, e eles disseram assim, poxa vida, né? Já vieram várias pessoas falar com a gente aqui, só que a galera fica bagunçando, né? Só que com você está sendo diferente, porque a gente não consegue, na verdade, nem falar, porque a gente só fica pensando e você prende a atenção da gente com aquilo que você fala e não dá nem vontade de bagunçar. Você deixa preso a gente aquilo que você está falando. Então, assim, são falas que foram muito pertinentes, porque a gente mostra, a gente percebe a evolução, né, dentro da questão clínica. E aí, se eu trouxer para a questão de consultório, né, falei um pouco sobre adolescentes, mas uma das coisas que a clínica do adolescente me ajudou muito e potencializou foi exatamente nesse acolhimento com os pais, né? Porque as sessões, né, separadas com pai, né, com mãe, é uma coisa que parece, quando eu lembro de clínica do adolescente, eu lembro de uma palavra: previsibilidade. Né? Isso para mim foi mágico, assim, porque falar com o adolescente na primeira sessão a respeito da entrada dos pais, né, dá todo o previsionamento do que vai ser falado, do que vai ser conversado. Eu percebi a confiança que eles, assim, que eles passavam a ter, né, de uma forma assim, de fato, é isso. O pai entrava, a gente conversava aquilo, ele via que era aquilo. A partir da outra sessão, a gente percebia que eles vinham ainda muito mais abertos, muito mais à vontade. E tem sido maravilhoso isso, É porque bem isso, né, Carlos? O manejo adequado da primeira sessão e da entrada dos pais gera confiança para os pais, né? Que é fundamental, e para o adolescente, né? Que é uma das primeiras aulas ali, né? exatamente, doutora. E assim, é interessante porque a gente tem as questões, né, de pais que acabam mandando mensagens e por uma questão ou outra, né? Somente dependendo do perfil desse pai, eu até vi alguém escrevendo aqui sobre a questão de pais controladores, né, no chat aqui. Mas a questão é o seguinte, né? Conversar com quando esse pai a gente acolhe, né? E você poder dizer para esse pai, bom, como combinado, né, na primeira sessão, né? Então eu vou falar, eu vou conversar com o seu filho. É claro que a gente nunca traz, né, na essência a situação, né? Porque a gente tem essa ética, mas e isso vai trazendo a saúde para essa família, né? Eu me lembro que ao final que a gente, né, concluiu o curso aí no final do ano, e, e ao final do ano eu comecei a receber mensagens, né? Recebi mensagem de pais, né? Agradecendo, né, a forma em que os filhos estavam sendo atendidos e o quanto aquilo Que tinha gratificante. resultado em saúde para a família, para aquela próprio pai, para aquela própria mãe, porque passaram por sessões individuais, né? E foi algo assim estrondoso, muito precioso. Foi algo tem revolucionado a clínica com adolescentes. Hoje, o meu público, eu tenho aí hoje 50% do meu público é de adolescentes que eu atendo. Né? Você sentiu, porque faz 1 ano praticamente, né, que você começou o curso e terminou agora. Você sentiu que isso aumentou a demanda no consultório? Ou era o que você já tinha mesmo de adolescente, 50%, Carlos? Então, doutora, eu posso dizer para a senhora assim, sem medo de errar mesmo, porque a questão é a seguinte: na verdade, eu fiquei sem horário para atendimento por conta Nossa, da procura. que feliz. Aí, Fico muito feliz de escutar isso, né, Carlos? Você estava com medo no começo. Continua. e aí, assim, a gente teve aquela aula, né, sobre a questão do uso das redes sociais com a Gabriela também, né? E ela nos deu vários toques ali a respeito de tudo aquilo. Então, a partir daquele momento, até tive uma conversa depois com ela também no particular, depois que terminou a aula, que eu estava em dúvida, ela me passou, e eu fui e comecei a mexer em tudo que estava ali no meu Instagram, entendeu? Então, transformei ele em algo mais profissional mesmo, né? Foquei na questão do adolescente,
E a partir dali, assim, doutora Salete, toda semana, na verdade, existe procura, né, de Nossa. pais, de adolescentes que acabam lendo, né, as reflexões, né, eu não sou muito de escrever textos longos, mas eu gosto de trabalhar com a questão do pensar, né, então, soltar uma reflexão ali, fazer a pessoa pensar, e isso, assim, tem potencializado de uma forma muito grande essa questão no atendimento aos adolescentes. Ah, o endereço dele. Localiza, acho que é Carlinhos Psicanalista. Não, eu sempre falo. Tá, a Gabriela vai colocar no chat o endereço do Instagram do Carlos, né? É engraçado que a gente vai pegando uma intimidade com os alunos, às vezes, como se a gente até conhecesse, né? Eu não conheço, Carlos é de Sorocaba. E eu lembro quando ele comprou com muito medo, né? Assim, uma insegurança. E isso, gente, não tem como não trazer alegria para a gente, né? Porque é o resultado que a gente quer, né? Ver todo mundo caminhando. Então, a Gabriela vai colocar no chat, é legal dar uma acompanhada, né? Porque ele realmente está se dedicando no atendimento do paciente adolescente. Eu acho que hoje até mais, né? Porque isso aí foi no começo do ano que a gente conversou, né? E, e ele está enveredando, inclusive, o Instagram dele. Então, para vocês aí que estão pensando, né, no trabalho, é legal estar acompanhando o Carlos para ver o trabalho dele e para tirar ideias, né? Porque um agrega na vida do outro, na verdade, né? Então, gente, eu percebo como eu percebi na minha vida profissional, né? Como que atender o adolescente, ele vai funcionar aí como um imã, né? E é muito comum os alunos falarem desse imã também, né? De que eu coloquei aqui alguns relatos, né? Consegue uma vaga na seleção numa escola com trabalho com adolescente, o outro deixa um emprego. Eu lembro de uma aluna dizendo que ela era formada em administração e psicologia, mas o sonho era a clínica, então ela trabalhava o dia inteiro na administração, que era o ganha-pão dela, e à noite na clínica, e aí ela viu, né, que foi uma oportunidade e ela conseguiu deixar o emprego, relato dela, tá? E acho que é importante sempre destacar isso. E outros que falam que estavam na clínica sem conseguir pagar as contas e que de repente se vê aí com a agenda lotada, tá? É óbvio, gente, que isso não é regra, tá? Mas assim, como é gratificante para nós, porque essa é a nossa ideia, né? Para mim, não tem alegria maior quando eu vejo os meus alunos dizendo: Salete transformou a minha vida, né? Porque eu sei que não é só a vida dele como profissional que vai transformar, é a vida de cada adolescente que teve um ajustamento nesse atendimento, da família, né? O Carlos usa um termo aqui, a saúde da família, né? Da família em geral. E realmente esses pais, eles ficam com uma gratidão muito imensa, né? Quando eles conseguem encontrar alguém que dá conta da demanda deles, que é um sofrimento muito grande, esses pais. A gente tem que saber articular esses dois sofrimentos, do adolescente e da família também, dos responsáveis, né? Oi? Vamos colocar no ato da Márcia. Ah, tá. Sabe a Márcia que é? Ah, tá. A Gabriela disse que vai colocar o relato de uma outra aluna aqui que ela se lembrou. É a Márcia, tá? A experiência com atendimento a pacientes adolescentes é recente, porque eu me formei em psicoterapia há pouco tempo. E eu ainda estou em processo de outras formações, né, em busca de outros conhecimentos. Então, o meu interesse maior em atender pacientes adolescentes foi pela minha experiência como adolescente, né, que foi terrível a minha adolescência, mas também o fato de eu não ter lidado bem com a diferença na adolescência dos meus filhos, embora eles tenham sido gerados, né, com 2 anos de diferença. Nossa, foi muito difícil para mim lidar com isso, porque eu não soube lidar com a minha adolescência, né? E eu já tenho atendido alguns, e o curso, né, ele trouxe para mim uma visão diferente sobre a adolescência. Trouxe uma visão humana sobre a adolescência. Porque eu usava os mesmos jargões que todo mundo usa. Ah, é aborrecente, não tem conteúdo, não tem vontade, anda desorganizado, anda desleixado, só escuta música porcaria, não sabe de nada, não tem condições de decidir nada. Eu também era assim, como pessoa, né? Como mãe de adolescente. Então, o que me motivou a adquirir o curso completo foi isso. Foi o fato de eu realmente querer entender
para ajudar. Eu realmente ter condições de me colocar no lugar de um adolescente e lembrar da minha própria adolescência. O porquê que eu apaguei, o que foi que aconteceu, e entender todo esse processo que eu tive de dificuldade de ser mãe de adolescente. Enfim, comprei o curso e, nossa, eu não concluí o curso ainda, mas o que eu já aprendi, já apliquei, me trouxe outros pacientes, indicados por eles mesmos. Os primeiros pacientes que chegaram para mim, sim, foram indicação das mães, né? E um foi indicação de escola, né? Mas os outros que vieram foram porque o meu paciente comentou com o colega, né, com o amigo, com o melhor amigo. Esse comentou com os pais que queria conversar comigo. Isso foi muito legal. Uma delas é uma jovem, né, de 14 anos, vai fazer 15 agora, o mês que vem. Ela se cortava toda. E no primeiro mês que a gente começou a trabalhar juntas, ela parou de se cortar. Ela parou, cicatrizou, né? Eu vim acompanhando ela assim. Nossa, isso pra mim é uma alegria enorme. Vou chorar e não quero chorar. Resultados? Nossa, os melhores possíveis. E eu tenho a confiança deles. Eu tenho facilidade de lidar com um adolescente. E o que mudou na minha prática clínica, que eu não imaginava que poderia mudar, eu era uma pessoa muito fechada para isso. E mudou completamente. Eu recomendo o curso. Eu recomendo as leituras. Então, assim, só me trouxe benefícios até agora. Né? E o que eu diria para uma pessoa que ainda atende no formato tradicional? Não é assim que a gente vai chegar no coraçãozinho e na mente do adolescente. É bom porque ela fala uma linguagem tão fácil de entender, tão prática. E olha todo o conhecimento de clínica, né, de coisas, de artigos publicados, de pesquisas. Nossa, ela tem um conhecimento vasto. E ela passa pra gente com tanta facilidade, numa linguagem tão fácil de entender, que não tem como não se apaixonar. E o jogo, né, o Túnel do Tempo, que é o jogo que eu adquiri, né, até poder adquirir os outros jogos, nossa, é uma abertura na mente e no coraçãozinho dos adolescentes muito fácil. É um caminho muito facilitou. Eu tô tendo um progresso muito bom, mas assim, não tem outro lugar que eu gostaria de estar, a não ser no consultório atendendo adolescentes. Então, eu agradeço de coração por ter encontrado a doutora Salete e a clínica do adolescente no meu feed do Facebook, porque foi o melhor presente que eu tive nessa pandemia. Ô, Márcia, obrigada aí. E a Gabriela acabou de me dizer que você está ao vivo. Nossa, emocionante, né, o seu depoimento. E é curioso, gente, por exemplo, essa coisa, né? A Márcia trouxe muito conteúdo aí, né? Que dá vontade de falar de vários, né? Ela como mãe de adolescente, por que a gente esquece da adolescência? A gente esquece mesmo, né? Tanto que eu acho que nas primeiras aulas eu dou uma atividade para o profissional mergulhar na própria adolescência, porque eu acho que é um primeiro passo para a gente se posicionar frente a um outro adolescente, é mergulhar na própria adolescência, né? E é interessante, gente, que essa questão aí do se cortar, né? Eu lembro uma vez um profissional colocando assim para mim, né? Não era supervisão, porque ele entrou para supervisão, mas eu não estava dando supervisão. Tem momentos que a gente não consegue dar conta de tudo, né? Mas eu dei algumas dicas para ele. E aí ele falou assim, Salete, você sabe que era um paciente que eu falei assim, não vou dar conta, né? Porque tinha uma coisa de tentativa de suicídio, de se cortar. E na hora que ele posicionou, né, esse vínculo mãe e filha, né, que foi o que eu tinha apontado para ele, aquilo foi caminhando e o sintoma perdeu a força, né? Então, isso que a Márcia está contando aí para a gente, né? Que parece tão gritante, e de repente, né, como não está cristalizado, como é um pedido de socorro, como coloca o Winnicott, né, se a gente atende esse pedido de socorro, a gente consegue sim resultados assim tão lindos como a Márcia colocou. E eu fico muito feliz, né? Não tem como não se emocionar, tá, Márcia? E que venha muito mais sucesso aí na sua vida, no seu futuro profissional. E obrigada pela participação aí com a gente. Bem, então, gente, como eu estava dizendo, nós vamos ter duas aulas, as aulas já gravadas, que vocês já vão podendo assistir, e duas mentorias, que vão ser 2 bônus aí para vocês, que é a oportunidade de assistir, ir para a prática e depois trazer as dúvidas. Uma já vai ser agora, dia 9 de junho, 19 horas, nós vamos estar juntos, ao vivo, tá?
para estar tirando essas dúvidas, principalmente essas dúvidas do conteúdo ou do momento que vocês vão para a prática aí. E também lá no final de ano, 17 de novembro, nós vamos ter a segunda mentoria, tá? Então, é um curso para ir sendo assistido paulatinamente, ir para a prática, trazer as dificuldades, porque nós vamos colocar exatamente essa oportunidade. A ideia é criar um sanduíche mesmo, aonde vocês têm acesso imediato, né? Porque normalmente a gente está desesperado aí, quem já está na clínica, e a possibilidade depois de estar trabalhando o que foi visto, o que está sendo praticado, as dificuldades nessas mentorias, tá? Mas Salete, bem nessa data eu não posso de jeito nenhum estar ao vivo. Tranquilo. A Gabriela, ela sempre organiza um encaminhamento das perguntas para mim. Então, você depois vai assistir essa mentoria com as perguntas que você já colocou ali de antemão, tá? Previamente, sem tempo delimitado, sem horário, para que eu possa estar trabalhando aí na mentoria. Bem, gente, só destacando o seguinte, tá? Como o Zoom, né? Essas mentorias são feitas pelo Zoom. O Zoom, ele dispõe aí de 100 vagas. Como eu coloquei, vocês podem estar assistindo depois, mas então no curso a gente vai estar disponibilizando 100 vagas, e nesse seminário nós estamos aí com 4.600 inscritos, tá? Fazendo seminário com a gente, assistindo às aulas, muito bacana, tá tendo muita participação, muita visualização aí das aulas, então só lembrando disso, que nós estamos com bastante gente, né, em bastante alunos agora, e 100 vagas disponíveis. E a Gabriela está mostrando um bilhetinho aqui, diz que quase 50% já foram preenchidas aí, tá? Hoje pela manhã, tá? Tá. Ela está dizendo que agora nós temos 200 pessoas ao vivo, mas realmente depois a gente acompanha, o pessoal vai assistindo posteriormente esse conteúdo, tá? Bem, o valor, tá? O valor das aulas, assim, uma coisa que eu pedi muito é que ficasse acessível para vocês, né? Como eu já coloquei, quem estava, né? O valor que foi estipulado foi de 1.297, que foi o valor para quem estava assistindo as aulas ao vivo. Nesse novo formato, vocês vão ter uma oportunidade, porque ele facilita para mim, mas também tem a grande vantagem para vocês já começarem a assistir, não aguardar as aulas, né? Eu me ponho muito nessa situação de urgência, né? Porque quem está na clínica é com muita urgência. Então, o valor é de 997, isso, né? São 12 vezes de nem R$100, R$99,70 por mês, né? Ou 3,33 por dia. As inscrições, elas ficam abertas até dia 16 de maio, segunda-feira agora, tá, gente? Cuidado, se você está pensando, né, mesmo porque também tem um limite de vagas, mas fica atento à data aí, tá? E porque essas vagas são limitadas, e existe 10 dias de garantia, tá? Quem assistiu, a ideia tá dando um up aí na clínica de vocês, uma oportunidade, mas também para vocês entenderem como eu trabalho, pode não ter uma identificação de como eu trabalho. Mas mesmo assim vocês têm, né? Por isso o seminário, para vocês estarem conhecendo, me conhecendo. Muitos me conhecem, às vezes, porque já tem material, como uma das colegas colocou, né? Acho que foi a Zenir que colocou, né? Já usava o túnel do tempo. Mas muito não me conhecem, é uma oportunidade de estarem aí conhecendo o formato como eu dou as minhas aulas. Mesmo assim, vocês têm 10 dias, né, para estarem cancelando caso, né, não houver a identificação sobre o formato de eu trabalhar, tá? Bem, outra coisa bem importante, gente, o certificado, não estou falando do certificado do seminário, tá? Mas o certificado do curso de capacitação à clínica do adolescente é um certificado registrado pela Biblioteca Nacional, tá? Ele tem esse registro aí, por isso que ele é todo diferente, vocês vão perceber, tá? A forma como ele está
ele é apresentado para vocês. Ele é um certificado digital e com um número 1 por 1, ele é feito 1 por 1, porque ele é encaminhado aí para a Biblioteca Nacional para ter esse registro. Bem, além disso, gente, além dessas aulas, 10 aulas que eu coloquei para vocês, nós temos aí alguns bônus, né? Essa é a nossa surpresa aí, tá? A aula inaugural já foi dito, né? Nessa aula inaugural, que vai ser, nossa, eu não lembro mais a data, comecinho agora, não, finalzinho agora de maio ainda, né? Dia 23, nós vamos estar falando sobre a técnica do desenho história e sobre a organização do espaço físico da sala de vocês para atender de uma forma bem adequada o paciente adolescente. Aula 2, tá? Aula sobre marketing digital, focado aí na saúde mental, no atendimento do paciente adolescente, que é uma aula dada pela Gabriela, que é formada em engenharia de produção, mas com pós nessa área de marketing digital. E então ela faz uma aula aí objetivando a divulgação do trabalho de vocês. E é curioso, gente, né? Isso não é meu, eu assisti isso num outro curso. Eu vi uma cena que a pessoa fotografou de um outdoor imenso ali no aeroporto em São Paulo, que deve ter sido pago assim uma nota muito grande, né? Porque era um outdoor que pegava assim a parede inteira da sala de recepção das pessoas que estavam esperando o voo. E a cena era que estava todo mundo aqui olhando para onde? Para o celular e não para lá, tá? Então, o celular é onde estão os pais procurando profissionais capacitados. Então, a Gabriela lá vem com essa aula de marketing digital para dar uma ajuda aí no posicionamento de vocês nesse lugar aí aonde nós estamos boa parte do nosso tempo. O bônus 3, né? Esse o pessoal gosta muito porque ele soma realmente aí no atendimento do paciente adolescente, que é o jogo, né, que faz parte aí da minha pesquisa de doutorado, o jogo Túnel do Tempo, e mais o frete incluído no valor, tá, gente? Frete gratuito, independente de qualquer lugar. Ah, moro longe, moro perto, no Brasil. Ah, é importante isso, tá, gente? Já teve problemas. Obrigada, Gabriela. Porque, assim, aqui, né, assistindo, tem gente da Venezuela, tem gente de Portugal. Isso é pro Brasil, tá, gente? Infelizmente, fora do país, a aquisição tem que ser feita aí nas lojas que representam a Arenales Books e divulgam e distribuem o nosso material, tá? Quem quiser mais informação, entre em contato conosco, que a gente passa aí esses distribuidores conforme o país, tá? Bem, a outra aula bem interessante que vai acontecer agora, dia 19 de maio, tá? 18h30, agora que eu vi, bateu um ponto de interrogação, não 18h30 às 19h30, uma aula ao vivo com a doutora Denise Arantes, que é a autora deste livro aqui, tá? Altas habilidades é algo que também é um território muito novo, e ela vai falar sobre esse recorte, altas habilidades na adolescência. Estou ansiosa também por essa aula. Já assisti algumas aulas com a doutora Denise Arantes, e uma capacidade incrível, uma forma de se expressar assim ímpar, tá? Então, reservem essa data aí, 19 de maio, que também vocês vão ter esse curso. Uma comunidade exclusiva para troca de conhecimentos pelo Facebook, né, Gabriela? Tá? Que é a Gabriela que o coordena. O contrato escrito para pais ou responsáveis, tá? Eu vou estar entregando nesse curso para vocês de capacitação um contrato escrito, porque muitos problemas acabam acontecendo, gente, por falta de um manejo adequado, de deixar claro algumas coisas para os pais, por falta de assinar, de documentar esse manejo, tá? Então, muita coisa, muito problema pode ser evitado, inclusive problemas, gente, quando eu fiz o contrato, parei para pensar, conversei com o conselho, paguei para um advogado, tá lendo, isso foi orientação do conselho, pede para um advogado tá olhando o material, inclusive esse advogado falou, Salete, não coloque meu nome, não coloque nada, por quê? Porque, e nem use a palavra contrato, que é uma coisa que gera assim, né, a gente lembra contrato uma coisa assim, na verdade é só uma orientação, mas que ela seja documentada, e cada item dele foi pensado, às vezes, em pequenos deslizes de profissionais, colegas, que eu sei que são
grandiosíssimos na profissão e que passaram por maus bocados por causa de detalhes que não foram contratados aí logo no começo, logo nas primeiras sessões com os pais de adolescente, tá? Então, muitos itens foram elaborados a partir de problemas para que a gente deixa nós, como profissionais, preservados, né, de algumas coisas que a gente não tem que passar e que facilita também todo o trabalho com os pais, né? Então, nós vamos estar entregando esse contrato por escrito. 2 mentorias em grupo, tá? Para retirada de dúvidas que a gente já colocou anteriormente, as datas, inclusive, tá? Então, é uma oportunidade ímpar aí, gente, com certeza, eu acredito, senão eu não estaria aqui, tá? De se posicionar nesse mercado, um mercado aberto, né? Minha mãe dizia muito assim, quem bebe água, não, como que é o ditado que minha mãe falava muito, quem bebe, chega primeiro, bebe água limpa, né? É lógico que vão ter, às vezes, profissionais das mesmas cidades, o que isso agrega, eu sempre peço, se tem um colega, entre em parceria, né? Você sabe que está fazendo curso, entre em contato, digo muito isso. Por quê? Porque vocês se somam, parece que não, mas às vezes o melhor amigo não dá para atender, né? E ele vai indicar para o melhor amigo, mas eu tenho um colega que também atende adolescente, não tem uma troca muito grande, aí um membro da família, né? É muito comum, quando a gente começa a atender o adolescente, eu recebo tanto contato de pais de adolescentes, falando, Salete, indica alguém para mim, porque não dá para você atender o fulano, ele frequenta a sua casa, né? Indica alguém para mim, isso é muito comum acontecer. Então, se vocês conhecem alguém da mesma cidade, façam parcerias, que vão ser parcerias perfeitas, tá? Além de estudo, etc. e tal. É uma oportunidade de ampliar a aderência do paciente adolescente, tá? Vocês vão perceber isso já com o seminário, né? O quanto isso vai dar, só com o seminário já dá uma diferença, nós estamos falando de 4 horas, mas nós vamos estar em 40 horas agora, né, dissolvidas aí no ano, para estar mergulhando no atendimento do paciente adolescente. Os principais erros cometidos no atendimento familiar com o paciente, do paciente adolescente. E, enfim, objetivando aí atender de forma mais eficaz esse paciente e atender essa demanda que só cresce, infelizmente só cresce nos nossos consultórios, né? Sempre a partir de referencial teórico, da literatura e de pesquisa sistematizada. Em alguns momentos, como eu fiz nesse seminário, né? Olha, isso aqui me chama atenção, não foi isso que eu percebi na clínica, ou aqui eu fazia desse outro formato, me identifiquei mais com esse formato. Então, eu vou estar trazendo todo um referencial teórico, mas sempre apontando também o que eu fui encontrando nesses 30 anos de clínica, tá, gente? E aí, a oportunidade de vocês também fazerem a história, né, de vocês, as reflexões de vocês, tá? Então, eu sempre digo assim, é indispensável para quem atende só criança, tá? Porque elas vão crescer dentro da clínica de vocês, 11, 12 anos, e vão passar a se opor ao atendimento lúdico, vão exigir uma outra forma para continuarem falando de si, né? E mesmo que atende só adultos, porque hoje acabamos de ver, né, 2 questões, mas e o meu paciente de 20 anos, e o meu de 18, né? Se eu estou percebendo que não está fluindo, eu posso estar utilizando alguns recursos mediadores? Pode sim, tá? E quem atende só adulto vai diminuindo consequentemente, tá? Vai aparecer o de 17, vai aparecer o de 16, e que clama aí um atendimento e um posicionamento da nossa parte.